속 헤매이던 내 영혼 갈 길 몰라 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네. 사는 것 아니요 오직 예수 내 안에 살아계시니 나의 능력 아닌 주의 능력으로 이제 주와 함께 살리라. 오직 그대로 나 살아가리라. 십자가의 그 사랑 주의 능력으로
네, 감사합니다. 그라시아스 합창단은 복음을 위해서 찬양을 드리는 Muito obrigado. Coral Graças é o melhor coral do mundo que 세계를 다니면서 louvam para o Evangelho. 찾아가 하나님께 영광을 돌리는 아름다운 합창단입니다. 이 시간에는 저희가 말씀을 Em todos os lugares onde o Evangelho é pregado, eles estão ali louvando. Hoje iremos escutar a palavra de Deus com o pastor Oxo Park, fundador da missão Boa Notícia. 여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal. 정말 우리 이렇게 다시 모여서 성경 말씀을 나눌 수 있다는 얼마나 감사드린지 모릅니다. É muito gratificante podermos juntos, reunidos novamente, escutar a palavra de Deus. 미국에서 박광훈 목사님 오셨는데 É o pastor Pak Pawan, né? Veio dos Estados Unidos, 학교도 감금돼 있습니다. mas de uma forma muito lamentável, ainda ele está em observação de quarentena. And so he's going through a lot, É realmente muito esforço dele, caso. Acho que ele vai chegar Sunday afternoon. neste domingo à tarde, mas é muito gratificante. 와서 이제 저희들이 이번 그 마친 뒤에 많은 방송 연락이 와서가지고 앞으로 방송 설교를 정기적으로 해야 할 그런 위치에 있는데 Depois do nosso seminário bíblico, né, muitas emissoras entraram em contato e estamos agora numa posição onde temos que fazer um trabalho contínuo com essas emissoras. 후속 통역자로 이렇게 온다 그럽니다. E o pastor Pak Pawan estará aqui para ser o nosso intérprete. 상당히 좋지만 않지도 않은 것 같습니다. And so I think Não sei se é bom ou ruim, mas não parece ser mal. Porque 그래서 기도 좀 많이 해야 할 것 같지만 nós temos que orar muito, né? pray a lot actually for this. 모든 일에 하나님이 저희들 은혜를 베푸실 줄 믿습니다. Creio que em tudo o Senhor irá nos conceder a sua graça. 오늘 저에게는 출애굽기 제 12장의 말씀 읽겠습니다. Vamos ler hoje Êxodo capítulo 12, 1절부터 읽겠습니다. a partir do versículo 1. 출애굽기 12장 1절입니다. Êxodo capítulo 12, versículo 1. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Se todos acharem, eu vou ler. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 가라사대 Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Egypt saying, 이달로 너에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 이스라엘 회중의 고하게 이르라 이달 열흘에 너희 매인이 어린 양을 취할지니 각 가족들 그 식구의 어린 양을 취하되 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. 그 어린 양에 대해 식구가 너무 적으면 그 이 집의 이웃과 함께 인수를 따라서 하나를 취할 것이며 각 사람의 식량을 따라 너희 양을 계산할 것이며 and if Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. 허먹고 1년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. the goats. 이달 14일까지 간직하였다 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. 먹을 집 문 좌우 술주와 임방에 바르고 Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교며 씀나물과 아울러 먹되 Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Shall eat it. 난로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 내장 정가와 내장 다 불에 구워 먹고 Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. 아침까지 남겨 두지 말며 아침까지 남은 건 곧 소화하라. And thou Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. fire. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 피 먹으라. 이것이 여호와의 유월절이니라. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa e à Páscoa do Senhor. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람과 짐승을 물어나고 애굽 나라 가운데 처음 난 걸 다 치고 애굽 모든 신에게 벌을 이래 나는 여호와로라. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Versículo 13. 13절 Verse 13. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희 가는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리 해서 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라.
And O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, enquanto eu ferir a terra do Egito. 죄송합니다. 제가 그 방송실에 저 자막하는 자매님께 13절까지 얘기하는데 12절 제가 말을 잘못해요. 자매 잘못된 것 같습니다. Ah, me desculpa, mas eu passei para a irmã que faz a legenda só até o versículo 12, né? Eu errei nesse ponto, mas era até o versículo 13. 우리가 그 신앙생활 하면서 제 마음에 가장 즐거운 게 뭐냐고 물으시면 Se perguntarem para mim a coisa mais divertida na vida espiritual, 출애굽기 12장 2절입니다. para mim é Êxodo capítulo 12, versículo 2. 해의 첫 달이 되게 하고 this month of Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 저는 제가 1962년도 구원을 받고 제 삶을 받기 전에 Antes de 1962, de receber a salvação, a remissão dos pecados, 삶이 너무 어둡고 추하고 정말 악했습니다. a minha vida era muito suja, muito escura, muito má. evil. 나 왜 이런 인간으로 태어났지? Eu pensava, por que eu nasci como um ser assim? 나 정말 나라는 인생이 너무 싫었습니다. Eu odiava a minha vida. 근데 이 성경을 읽어보니까 이달로 너에게 달의 시작과 해의 첫 달이 되게 하고 Mas aqui na Bíblia fala, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Year to you. 그게 뭐 5월 달인지 10월 달인지 3월 달인지 잘 모르지만은 Aqui não especifica se é o mês de março, de abril, de maio. Or what month it may be. 이달로 너에게 달의 시작과 해의 첫 달이 되게 한다. Ele fala, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 예를 들어서 지금 현재 달이 8월 달이라고 합시다. Então vamos supor que estamos no mês de agosto. 근데 이달로 너에게 달의 시작 해의 첫 달이 된다면은 But they Então se esse for o primeiro mês do ano, 지금까지 8월 달까지 살아온 그건 다 무효로 간다는 얘기죠. isso quer dizer que tudo que foi vivido até antes de agosto é desconsiderado. 전막 이야기 들을 때 너무너무 행복했어요. and so Então eu escutando esse versículo fiquei muito feliz. 내가 지금까지 살아온 내 인생은 너무 추하고 더럽고 부끄럽고 악했기 때문에 Porque a vida que eu tive até então foi muito suja, imunda, muito má. and filthy. 이달은 너에게 달이 시작과 해철 달이 된다면 And if Se esse mês for o principal dos meses, for o primeiro do ano para mim, 달이든지 전혀 상관없이 não importa qual mês seja, 이제 다시 시작하는 것부터 내 인생을 계산하겠다는 거죠. mas isso quer dizer que aquele momento, aquele mês é um novo início para mim. 이제 내가 시작이구나. Ah, agora é o começo da minha vida. 그동안 내가 살았던 거 다 무효구나. Tudo que eu vivi até hoje é desconsiderado. 내가 그동안 악을 저질렀던 거, Toda a maldade que cometi, 더러웠던 거, toda a sujeira da minha vida, 했던 거, toda a imundícia, 욕망 속에 살았던 거, toda aquela minha vida em cobiça. this ambition, 아 이거 전부 다 무효로 돌리는구나. Ah, tudo isso é desconsiderado. to nothing. 여러분 저는 그때 내가 너무 싫었습니다. And I Naquela época, eu realmente me odiava. 한 번씩 거울을 쳐다보면 De vez em quando eu me olhava no espelho. the mirror. 이렇게 나쁜 놈이 있나? I think, Nossa, tem outra pessoa tão má como eu. 옥수 약한 놈, 더러운 놈아 막 외치고 싶어. E eu gritava, Oxo Park, seu imundo, seu mal. evil man. 전 정말 제가 싫었어요. Eu realmente me odiava e me odiava. Hated myself. 인물도 못생기고 키도 적고 잘하지도 못했는데 Não tinha uma boa aparência, eu era baixo, não tinha nenhuma habilidade especial. 무엇보다도 제 마음이 너무 더럽고 추했어요. Mas além dessas coisas, o meu coração era muito sujo, muito imundo. 아주 제가 그거를 보면 이 나쁜 놈 자식. Por várias vezes eu me olhava no espelho e eu falava, seu cara ruim, seu cara mau, seu imundo. Eu gritava, sabe? Eu queria gritar comigo. You filthy man. 근데 여러분 성경은 나 같은 인간에게 꼭 필요한 게 성경이에요. Mas a Bíblia é uma coisa que é necessária para seres como eu. 더럽고 악한 인간인데 Eu sou uma pessoa suja, imunda, realmente muito má. 지긋지긋한 인간인데 Sou uma pessoa assim que dá nojo. Human being. 이 달로 너에게 해의 첫 달이 되게 하고 Mas a Bíblia fala, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano para você. Vamos supor que seja setembro. 까지 살았던 거 다 무효로 해준다. Então isso quer dizer o quê? Que tudo que eu vivi até setembro será desconsiderado. 새로운 삶을 살게 된다. E aquele mês vai ser o início de uma nova vida. 진짜
If that is truly the case, Se realmente é assim, then everyone, how great quão bom será? Aquele pecado imundo, a maldade. 진짜 거기서 내가 해방받고 새로 내 인생을 시작하는구나. the filth. I mean, Ali eu sou liberto e começo uma nova vida. 그리고 이제 올해가 2020년이 됐어요. and then now it's Este ano, estamos em 2020. 이제 그 부활절 행사를 했습니다. Nós tivemos nosso evento de Páscoa. 코로나 때문에 이제 전부 다 모이지 못하도록 정부에서 얘기를 해서 E por causa do corona, né, o governo nos impediu de nos reunirmos para o culto. 예배를 드리는데 E nós fizemos o culto pelo Zoom. 이제 우리가 부활절 예배를 드리기로 했어요. E decidimos fazer o nosso culto de Páscoa. 처음으로 부활절 예배를 시작했어요. 새벽하고 오전하고 저녁하고. Começamos, né, fazer as transmissões, fizemos o culto da manhã, o culto da madrugada, o culto da manhã, o culto da noite. 진행자들 중간에 이막 줌이 마비가 됐다. Só que durante o culto falaram, sabe, o pessoal da técnica disse que o Zoom travou, 너무 많이 들어왔어. porque tiveram muitos acessos. too many people that logged in. 얼마나 들어왔길래 물어봤어. Eu perguntei quantos entraram. 200만 명이 들어왔. Ele falou 2 milhões. Million people logged in. 뭐라고? I said, O what? quê? 2만 명 아니고 Não são 20 mil? 200만 명이라는 거예요. Não, 2 milhões. 이해가 안 갔어. Eu não entendi isso. 정신 때도 그랬고 It was like No almoço, fomos ver, era isso. À noite também foi assim. 진행부에서 일하는 목사님 막 감격해 하더라고요. and our E, sabe, os pastores que estavam na direção, né, dos nossos cultos, eles ficaram muito emocionados. 막 감사한 말들이 많이 올라. there were so Na internet, eles publicaram muitas palavras de gratidão. 그 부활절이 끝난 뒤에 E depois que terminamos o evento de Páscoa, 부활절 우리가 5개 언어로 이제 방송을 했는데 so we did the broadcast o culto de Páscoa nós transmitimos em 5 idiomas: coreano, inglês, chinês, espanhol e francês. Korean, English, Chinese, and Spanish and French. 그리고 난 뒤에 그 에스파뇰 그 번역 통역한 이 찬미자매님이 이야기를 했어요. E a irmã Ichami, né, que traduziu para o espanhol, ela disse: Told me. 이제 말씀 마쳐갈 때쯤 돼서 quando estava quase terminando ali o culto, 구원을 받았던 사람들이 막 간증이 올라오기 시작하는. ela falou que começou a subir muitos testemunhos de salvação das pessoas. Ela falou que contou até as 3.000 e não conseguiu contar mais. Era muito rápido, né? Muitas mensagens. 에스파뇰 언어 가운데서 제사를 확실히 받은 3,000명이라고 그러는. And they E said disseram que contabilizaram 3.000 pessoas que receberam a salvação exatamente que pertencem ao idioma espanhol. people. 실제로 그 언어 가운데 가장 적은 인구 에스파뇰인데요. And so Eu falo a verdade, se for comparar por idiomas, o espanhol é um dos que tem menos pessoas. 깜짝 놀랐어요. Mas nós ficamos muito surpresos. 뒤에 우리가 집회를 했습니다. E aí nós tivemos o seminário bíblico. 나라에서 이제 그 코로나 때문에 사람들이 밖에 다니지 못하고 안에 있으니까 어렵고 그런데 E muitas pessoas hoje, devido ao corona, não podem sair de casa, estão passando muita dificuldade. 사람들을 마음의 위로를 하기 위하여 이- 말씀을 가지고 이야기하고 싶었어요. E eu queria pregar para poder confortar, né, consolar o coração que estão daqueles que estão sofrendo por causa do corona. 그때 뭐 경기도 없었고, 다음에 공연도 없었고, 막 그런 게 없으니까 E já que as emissoras não têm nenhum esporte, não tem nenhuma apresentação para poder transmitir, 이 방송국이 우리 이 예배를 중계해 주기를 했어요. então muitas emissoras decidiram, né, aceitar a fazer a nossa transmissão. 이제 시작하는 날 형제가 말하기를 1억 한 3천쯤 얘기를 하는데 Então, quando iríamos começar a transmissão no primeiro dia, eles falaram que a estimativa era para 130 milhões de pessoas. Eu falei, 130 milhões? Eu não pude acreditar. 어떻게 1억 3천 말도 안 돼. Isso aí não faz sentido, 130 milhões de pessoas. 속에서 방송이 2억 3억 Só que esse número foi crescendo. 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões. 정말 이거 믿어도 좋아? and I thought Eu posso acreditar nisso? 사실이 그렇다는 거예요. Eles falaram, pastor, é verdade. 8억이 훨씬 넘어 9억까지 올라갔다고. and it was E depois eles falaram, por último, que foi até quase 900 milhões de pessoas. 그냥 저는 너무너무 행복하고 행복했어요. everyone E eu fiquei muito feliz. happy. 저 아무것도 아닌데 갑자기 막 유명인이 된 것 같은 기분이 들고 And so Eu não sou nada, mas parecia que eu era famoso. famous person.
이제 많은 그 방송사에 저하고 인터뷰하자고 신문사에서 인터뷰하자 그러고 Muitas emissoras pediram a entrevista, né? Pediram notícias minhas. 그런데 내가 이제 진정한 내 마음에 있는 이야기를 할 수가 있었어요. E eu pude falar claramente do que estava no meu coração. Express my true heart. 여러분 하나님은 어떤 분이 하나님이시냐 하면은 Pessoal, quem é Deus? 하나님은 인간이 아니십니다. Deus não é homem. 만약에 여러분 하나님 우리처럼 좁은 인간이라면 Se Deus fosse um ser como nós, esses homens assim estreitos, todos nós deveríamos ser destruídos. 우리를 구원하시기 위하여 온 마음을 쏟는 분입니다. Mas Deus é aquele que deu todo o seu coração para nos salvar. 근데 이제 문제가 뭐냐면 하나님 우리를 참 구원하시기 구원의 길을 열어놨는데 Mas qual é o problema? Deus já abriu caminhos de salvação, Deus já nos salvou. 처음에 인간을 만들어 아담에게 선악을 하게 나무 열매를 먹지 말라 그랬어요. No começo, depois que Deus criou o ser humano, disse a Adão para que não comesse do fruto do bem e do mal. 하나님은 모든 나무 실과 네가 마음대로 따먹어도 돼. Ah, você pode comer de qualquer fruto do jardim, 그러나 선악을 하게 나무 그 열매를 먹지 마. 그 열매 먹으면 죽게 된다 그랬어요. mas não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. 그래가지고 우리 조상 아담은 뱀에게 속아서 Mas de uma forma infeliz, né? Eva foi enganada pela serpente. Não, pode comer, você não vai morrer. 밝아져서 하나님처럼 될 거야. Seus olhos vão se abrir e você se tornará igual a Deus. 아담은 하나님처럼 되고 싶었습니다. Adão queria se tornar igual a Deus. 유혹에 빠져 선악을 하게 나무 열매를 먹었습니다. E ele, por essa cobiça, ele acabou comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. 악을 구별할 줄 아는 지혜를 얻었어요. E depois disso, ele teve aquela sabedoria de poder distinguir o que era bem e mal. 하나님의 길 아니라도 자기가 선과 악을 구분하니까 Então, já que mesmo sem Deus, agora ele tinha uma sabedoria própria para distinguir o que é bem e mal, 그런 길을 아담이 걸어갈 수 있도록 길을 열었어요. foi aberto um caminho para que Adão seguisse independente de Deus. 우리가 그런 인간을 하나님 구원하시려고 애를 쓰시는데 Deus se esforçou para nos salvar. 이제 우리가 구원을 받게 우리는 일부분만 알지 다 모든 걸 모르니까 Mas sobre a salvação, nós só sabemos uma fração, um pedaço de coisa. Deus, nós não sabemos tudo. 우리가 믿음을 받아들이면 아무 문제가 안 되는데 Por isso, temos que aceitar pela fé o que Deus fala nas suas palavras. Aí não tem problema. 악한 영에 이끌림 받고 그 지혜를 가지고 Mas o ser humano, sendo enganado por esse espírito maligno, 절망으로 가고 있지만 절망으로 가니 깨닫지만 절망으로 계속 가고 있는 거예요. as pessoas, mesmo indo para a desesperança, não percebem isso. Elas seguem esse caminho. 그래서 건져내기 위하여 Por isso, Deus, para nos salvar, nos resgatar, 길을 만들고 He made the way. criou o caminho da salvação e nos conduz. 근데 우리가 우리 생각을 다 버리고 하나님 말씀 그대로 받아들여서 길을 걸어가면 Mas se nós realmente deixarmos o nosso pensamento e aceitar a palavra de Deus, 말씀 전하기 전에 여러분들에게 하고 싶은 이야기가 있어요. So before pessoal, antes de eu pregar para vocês, hoje eu pensei em algo que eu queria falar para vocês. 정말 죄에서 구원받는 귀한 방법을 많은 것을 보았어요. Eu vi em muitos pontos na Bíblia que existem, que fala sobre a salvação grandiosa que Deus nos deu. 믿는다고 하지만 Só que muitas pessoas hoje dizem crer em Deus 성경을 읽기는 읽어요. e até leem a Bíblia. 근데 성경을 읽는데 Leem a Bíblia, porém, 사람들이 두 가지 영이 있는데 existem dois espíritos que dominam o ser humano. Um é o espírito de Deus 악한 영이에요. e o outro é o espírito maligno. 우리가 하나님의 성령의 이끌림을 받으면 Então, se nós formos guiados pelo Espírito de Deus, 읽을 때 하나님과 같은 마음으로 흘러가게 돼 있어요. ao ler a Bíblia, nós podemos assim seguir o mesmo fluxo do coração de Deus. 악한 영의 다른 영의 이끌림 받으면 Mas se eu sou guiado pelo espírito maligno, 하나님 말씀을 듣긴 들어도 mesmo estando perante a palavra de Deus, 그 말이 다른 방향으로 가도록 이렇게 악한 영을 끌어가요. o espírito maligno conduz para que o coração flua de uma maneira diferente da de Deus. 성경을 펴서 읽고 있지만 Estão sim lendo a Bíblia. 자기는 하나님 믿는다고 하지만 A pessoa diz crer em Deus, 성경에는 하나님의 마음을 정확하게 발견하지 못하면 mas se não conseguir descobrir exatamente o coração de Deus oculto na Bíblia, 어떤 그 길로 가고 있는 거예요. ele está seguindo o seu próprio caminho no final. 거기에서 가장 큰 문제가 뭐냐면 the biggest problem E here, o maior problema nisso 제3방 하나를 가려면 in order for me to é que receive para recebermos a remissão dos pecados e ir para o reino de Deus, 염에다가 사탄은 무슨 생각을 넣느냐면 o que Satanás colocou na nossa percepção humana? 착하게 살아야 돼. Ah, você tem que ser bondoso, você tem que ser honesto, 짓지 말아야 돼. você não pode pecar. 기도해야
Você tem que orar muito para Deus. Você tem que se arrepender. 생각을 우리 인간 속에 넣었습니다. Colocou esses pensamentos dentro de nós. 근데 이제 그래서 우리가 하나님이 이야기하는 그 길로 가지 못하도록 만든다. And he E makes us impediu de nós seguirmos aquilo que Deus está dizendo. Eu pequei. 진실하게만 나를 받으실 거야. Ah, mas se eu for honesto, Deus vai me aceitar. Se eu for dedicado, Deus vai me ajudar. 많이만 복을 주실 Ah, se eu orar bastante, Deus vai me abençoar. 그런 생각 속에 빠졌어요. these As pessoas caíram nesses pensamentos. fallen into. 제가 베트남에 갔을 때 Eu, quando fui para Vietnã, encontrei um pastor muito famoso lá. 그분은 복음을 위해서 참 오랫동안 감옥에 있던 사람이었어요. É uma pessoa que, por causa do evangelho, né, ficou muito tempo preso. E era uma pessoa de muito renome, era muito reconhecida. And when I went E quando eu fui lá, né, no Vietnã, ele veio me encontrar. and we talked. 그다 이제 우리가 구원에 대한 이야기를 E nós falamos sobre salvação, conversamos sobre salvação. 사함받고 하나가 준비가 되냐고. Eu perguntei para ele, o senhor está preparado? O senhor já recebeu a salvação para ir para o reino de Deus? Ele falou, sim, pastor. Ele falou, pastor, por que eu não poderia ir para o céu? 감옥에서 14년 동안 있습니다. Eu fiquei na prisão por 14 anos. Eu falei para ele, pastor, me desculpa, mas a gente não vai pelas obras, nós não vamos pelas obras para o reino de Deus. E ele ficou bravo comigo. 목사님 제가 감옥 살이가 어떤지 아십니까? Pastor, você sabe como é a vida na prisão aqui? 나만 고생한 게 아닙니다. Não sou só eu que sofri. Suffer. 아이들은 거리에서 과일 껍질도 주워 먹고 Meus filhos tiveram que comer casca de frutos assim, que eles tinham que pegar no chão da rua. Viveram como mendigos. Beggar. 고통에 너무 교도소 안에 고통스러웠습니다. And it E was dentro da prisão eu sofri muito. 목사님 감옥에 가서 7년 동안 14년도 있어 본 적이 있습니까? Pastor, você já ficou preso por 7, 14 anos? 그 지긋지긋한 일을 지금도 생각 끔찍한데 Só de pensar naquilo que eu passei, eu fico, sabe, assustado, é horrível. 근데 내가 하나를 못 간단 말입니까? but you're telling Mas me você disse que eu não vou poder ir para o reino de Deus? Pastor, Pastor, we do eu not falei para ele, pastor, o reino de Deus não se vai por obras. 감옥 가본 적이 있습니까? Pastor, have you ever been to E ele falava, pastor, você já foi preso por causa de Jesus? Não, eu nunca fui preso por causa de Jesus. Mas 행위로 가는 게 아닙니다. não é por obras que nós vamos pro reino de Deus. and so E, sabe, a nossa conversa não batia, não sincronizava. Ele realmente é muito famoso famous he's actually a pela sua fé. 하나님에 대해서 정확하게 모르니까 Mas por não saber exatamente sobre Deus, 내가 이렇게 감옥에서 14년 동안 고생을 했는데 ele sempre dizia, nossa, mas eu sofri por 14 anos na prisão. Eu vivi uma vida tão difícil. 예수님을 위해 이런데 내가 가는 나라 못 가요. Eu fiz tudo isso por Jesus e eu não vou poder ir para o reino de Deus? 그분은 자기가 주님 앞 충성한 것만 있지. he only Ele só tinha a sua obra perante Deus. Mas não sabia da palavra de Deus. 자, 여러분 그분만 그런 게 아닙니다. Não só ele, pessoal. 오늘 정말 세계 많은 기독교인들이 today Hoje, muitos líderes cristãos, 속에는 하나님의 사실을 정확하게 알지 모르니까 por não saber exatamente sobre Deus que está na Bíblia, 그러니까 이제 자기 나름대로의 성경을 읽어가면서 어떤 길을 만들어 그 길을 가는데 그 길은 예수님의 길이 아니란 것입니다. na sua percepção, fazem a leitura da Bíblia e seguem esse caminho, mas não é o caminho de Jesus. 12장의 유월절에 관한 이야기인데 everyone Hoje, em Êxodo capítulo 12, nós lemos sobre a Páscoa. the Passover 이제 이스라엘 백성들이 430년 동안 이집트에서 종도로 됐습니다. O povo de Israel ficou por 430 anos como servos, né, escravos no Egito. 430년이 지나는 날 이스라엘 애굽에서 건져내기로 했습니다. E quando se completou 430 anos, Deus resgatou eles do Egito. 그리고 이제 그날 마지막으로 애굽에 재앙을 날리는데 and so on the E last por último, naquele dia, né, Deus ele começou a lançar pragas no Egito. 누구든지 간에 장자 제일 마다들을 한 천사가 죽이는 그 이제 재앙을 내렸어요. and so E no matter teve essa praga, né, que era de matar os primogênitos. family 근데 이제 그날 이스라엘 백성들도 애굽에 살고 있었는데
Só que naquela época, o povo de Israel também vivia no Egito. 이스라엘 백성들에게 뭐라고 말했냐면은 E o que Deus disse para o povo de Israel? 정월 10일 날 너희 가운데 양을 한 마리 준비해라. It says, on the 11th day, you shall prepare yourself a lamb. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. On the 10th day. Aos 10 deste mês, né? 10th day of this month, it says. 정월 10일 날 양을 한 마리 준비하라. Aqui fala, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. A lamb. 그 양을 따로 이제 두고 And so Aí separa esse cordeiro. 정월 14일 날 저녁에 해질 때 잡으라. and then on the sunset of the 14th day, E no pôr do sol do 14º dia, and so then on the mata esse animal. on the evening of the 14th day, you take the lamb, 양을 잡아서 먼저 그 피를 가지고 and then E depois de matar esse animal, primeiro com o seu sangue, 방 들어간 문에 설주와 임방에 바르라. and so you falou para passar aquele sangue ali na porta e nas ombreiras. the top doorpost of the door. Nas ombreiras e na verga da porta. 네모로 돼 있으면은 Se a porta lá ela tem aquele formato retangular, 사각형인데 기둥으로 서 있는 이 두 개가 설주고 And so you say tem aquelas as duas vergas ali na lateral. 바닥 위에 있는 그 가로 놓인 그걸 임방이라고 그래요. E tem as ombreiras, né, que fica na parte de cima e de baixo. 이 이야기는 요즘 한국에 전혀 안 쓰는 단어가 돼. São palavras que, pra falar a verdade, nós não utilizamos hoje em dia, né? 설주가 뭔지 아는 사람 거의 없어요. Então é difícil uma pessoa saber o que são ombreiras e vergas. 설주라 그러니까 뭐 그런 술도 있나 한 사람이 있고. Na Coreia pensaram que fosse bebida alcoólica. Ah, você tem verga? Ah, que isso, bebida? 그러니까 문 사각으로 돼 있는데 설주와 임방에 발라라. and so Então, tem aos 4 lados da porta, então tem as vergas na lateral e as ombreiras, né, em cima e embaixo. 그 집 안에 들어가라. and then E entre nessa casa. 그리고 이제 고기를 먹는데 and then you eat, E ali eles irão comer da carne do animal. you gird yourself, 발에 신을 신고 Eles vão colocar ali as suas cintas, suas sandálias, 고기를 먹으라. and so then as soon as com os pés calçados, e assim comerá aquela carne. 하나님 말씀하시기를 E Deus diz: the Lord, 내가 그 밤에 내 사자를 애굽의 모든 지침마다 들어가서 장자를 다 죽일 거야. Nessa noite, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra de Egito todos os primogênitos. 죽이는데 and then I go Irá matar todos os primogênitos, 설주와 임방에 피가 칠해진 그 집은 내가 지나간다, 유월한다, 넘어간다 이런 뜻이죠. mas Deus ele fala: na casa onde na porta tiver o sangue do cordeiro ali passado, eu passarei dessa casa. 여러분 그 영어에서 패스오버란 말은 많이 쉬운 이야기인데 and so Em inglês eles chamam Passover, né? É muito fácil de entender. 6월인지 7월인지 그렇게 이해하기 쉬워요. No coreano fala understand when yuor, né? Tipo nós, 이런 뜻인데 que fala passar. Aqui no em português, passar, né? 넘어간다. 그 이제 내가 넘어간다. and so then Aqui passarei por vós, no versículo 13. 하나님이 애굽에 있는 모든 사람에게 맏아들이 죽는 재앙을 내리셨는데 Então Deus lançou essa praga de matar todos os primogênitos. the land of Egypt, 하나님은 그들이 얼마나 착했느냐, E Deus não está vendo quão bondosos eles eram, 신실했느냐, quão sinceros eles eram, 얼마나 열심히 있었느냐, quão devotos eles eram, 얼마나 정직했느냐. quão honestos eles eram. 자, 우리가 그냥 생각할 때 하나님 거룩하신 분이니까 Quando nós pensamos assim vagamente, já que Deus é santo, 복을 주시고 ele vai abençoar o bondoso, 칼로 찔러 죽이고 vai matar a facas o malvado. 정직한 사람 Aquele que é honesto, aquele que é fiel, aquele que é limpo, 이제 천사가 안 들어가 넘어갈 줄 알았는데 os anjos não irão matar e irão passar. 이 성경은 그렇게 돼 있지 않아요. Mas a Bíblia não diz isso, pessoal. 하나님이 악하고 추하고 더럽고 깨끗 그건 전혀 보질 아니하시고 Aqui, Deus não está vendo se a pessoa é má, suja, imunda, não importa. 그 이제 문설주와 임방에 피를 칠했느냐 안 칠했느냐 그걸 이제 통해서 하나님은 죽이거나 살리는 일을 결정한다는 겁니다. Deus ele decide em matar ou não o primogênito daquela casa, vendo se nas portas está passado o sangue. 그 어떤 사람이든지 문 임방이나 설주에
피가 칠해져 있으면 Não importa quem seja, se na sua porta, na sua ombreira e na verga tiver o sangue do cordeiro ali, 집에 피가 칠했네 저주를 받았구나 넘어간다는 거예요. o anjo do Senhor estará indo, só que, opa, aqui tem o sangue, então não precisa. O juízo já passou, eu vou passar. 어떤 집에 가 보니까 문방에 인방이나 설치에 피가 칠해지지 않았어요. Só que foi numa casa, não tinha o sangue passado na verga e na ombreira. or upper doorpost. 이 집에는 설치 인방 피가 없네. Nossa, aqui tem a verga e a ombreira, mas não tem o sangue. Upper doorpost. 그러면 죽는데 Então vou morrer. 적게 칠해서 그런가? Ah, será que eles passaram pouco sangue? We put a little bit. 사타치 살펴보는 거예요. And he, Aí ele começou a ver com bem detalhadamente. 피가 없어요. and he starts Só que ele não achou sangue ali na verga e na ombreira. 문을 열고 들어 칼로 마다들을 죽이는 거예요. then the Então o anjo vai entrar naquela casa e com uma espada vai matar o filho, primogênito. 굉장히 깊은 많은 걸 설명해 주고 Essa história explica muita coisa profundamente na nossa vida espiritual. 부분의 사람들은 하나님이 선하신 분이니까 A maioria das pessoas pensam, já que Deus é bom, já que Deus é santo, 그러면 한 복을 주실 줄 알고 se eu também for bondoso, se eu for uma pessoa limpa, Ele vai me abençoar. 그렇게 생각을 E se eu for uma pessoa má, errada, eu vou receber maldição. As pessoas pensam assim. 때로 하나님은 착하고 정직한 사람을 찾아 복을 주는 게 아니에요. Só Deus jamais irá abençoar as pessoas por elas serem bondosas. 다시 말하면 하나님 앞에 착한 건 뭐냐면은 that in other words, what is O it que é bondoso perante Deus? 도와주는 거나 helping É ajudar o outro, 위해서 일하는 것이나 and help trabalhar para os outros. Não é essas coisas, não são essas coisas. 착한 것은 Bondade aos olhos de Deus 하나님과 마음을 같이 하는 거예요. é unir o coração com Deus. 그러니까 다른 건 다 몰라도 and even though you Sim, podemos não saber de outras coisas, 같은 그 사람을 하나님 받으신다는 거예요. mas Deus aceita aquele que tem o mesmo coração que ele. 하나님은 뭐라고 하냐면은 O que Deus diz? 문에 설주와 인방에 피를 칠해라. it says you shall Passai o sangue nas ombreiras e na verga. 넘어가겠다, 유월하겠다. 그래서 유월절인 겁니다. E aí eu passarei por vós. Isso significa Páscoa. 아무리 착한 사람이라도 no matter Não importa quão bondosa seja a pessoa, 피가 칠해져 있지 않는 사람은 para aquela casa que não tiver na ombreiras e na verga o sangue passado, 칼로 찔러 죽이겠다. o anjo do Senhor entra e irá matar o primogênito daquela casa. firstborn of that house. 그러니까 여러분 이런 부분이 하나님하고 우리 인간하고 생각이 다른 거예요. Então, nesses pontos é que o nosso coração é diferente do coração de Deus. 왜 생각이 다르냐면요. Por que o nosso pensamento é diferente? 사람들 가운데 자기가 선하다고 생각하는 사람 참 많아요. Porque dentre as pessoas tem muitas que se consideram muito boas, 혹시 자기를 얼마나 선하게 할 수 있느냐? bondosas, mas a sua bondade realmente pode fazer ela bondosa? O quanto? 너무 달라요. Because the way Aos olhos de Deus, o ser humano é muito diferente. 대구 파동에 있을 때 Uma vez, quando eu estava em Tegu, Padom, 제 말씀을 전하면서 pregando a palavra, 우리가 선한 걸 해서 하나님 가지 못한다고 선한 것이 인간에게 하나도 없다고 얘기해요. eu falei que não é pelas obras, pela nossa bondade que podemos ir para o reino de Deus e não há bondade no homem. Aí depois que terminou o culto, uma senhora me procurou. 그분은 그 파동 좀 약간 가난한 동네인데 E Padom era um bairro assim muito pobre. 뭘 하냐면은 약국을 하고 있어요. E aquela senhora, ela tinha uma farmácia ali. 근데 거기는 가난한 사람들이 참 많은데 E ali tinham muitas pessoas pobres. 약국에 와서 정기적으로 약을 사는 사람들이 and so there's some E tinham aquelas pessoas, né, que tem que tomar remédio contínuo. 같은 경우에 let's say for example like tuberculosis. No caso da tuberculose, por exemplo, 쉬지 않고 먹어야 돼요. não pode parar de se medicar, né? Tem que continuamente tomar os medicamentos. 중단하면 Se está se medicando, porém para com a medicação, 죽지 않아요. sabe, aquela bactéria não morre. will not die. 근데 결핵균 다 죽지 않는데 이 결핵균은 지금까지 약을 먹었던 균이니까 E já que aquele vírus, aquela bactéria não morre, mas ele estava se alimentando do remédio, 계속 먹으면 약 결핵균이 죽을 때 전부 죽을 때가 약을 계속 먹어야 하는데 When you tem que continuar com a medicação até a bactéria ali morrer completamente. 이 약을 먹은 반쯤 죽었는데 Mas se, vamos supor que ele chegou have died, quase morrer por causa do remédio, mas para a medicação. 균이
Então, aquela bactéria, aquele vírus, novamente, ele revive. 이 결핵균은 Só que essa bactéria que revive, 약에 대해서 우리 몸에도 한 병이 걸다 나면 면역체계 생겨 병균도 약에 대해서 면역체계가 생겨. da mesma forma que o nosso corpo, quando se cura de uma doença, né, cria anticorpos para essa doença, a doença também ela cria resistência para o remédio. 그런데 그 다음에는 그 사람 약을 먹어도 전혀 병이 낫질 않아. And so E nessas condições, por mais que a pessoa volte a se medicar, ela não vai ser curada. 사람들이 참 많아요. Tem muitas pessoas assim. 근데 결핵은 다 나았다고 할지라도 한 6개월 전 약을 더 먹는 게 원칙이라. Por isso, né, é certo, mesmo após a cura da tuberculose, ela continuar a medicação. 몸에 소화가 잘 그런 부작용들이 많이 일어나서 Mas quando toma remédio para tuberculose, sabe, a digestão fica ruim, tem esses, 이게 막 어려우니까 다 그만 중단하는데 약을 안 먹으면 안 되니까요. tem esses sintomas por causa do remédio, né? Por isso que as pessoas querem parar de tomar, mas não pode fazer isso. 그런 걸 너무 잘 알아요. E aquela irmã sabia muito bem sobre isso, porque ela era farmacêutica. 어느 누구 집에 결핵약 살 시간이 됐는데 뭐 그런 거 다 알잖아요. E ela tem a lista das pessoas. Ah, essa pessoa precisa de remédio para tuberculose, e essa para isso, para aquilo. 장님이 그 약을 가지고 이제 그 안 온 사람이 전화해 가지고 좀 약국에 오라 그래요. so what she E ela liga para as pessoas que não foi buscar o remédio e pede para ela ir à farmácia. 사람이 와요. E a pessoa vai à farmácia. 먹을 시간인데 왜 약 안 사가느냐고. Ah, senhor, já chegou na hora de o senhor levar mais remédio, por que não veio aqui? 아, 내가 안다고 그런데 돈이 없어서 약을 사지 못. Ah, eu sei que eu devia continuar com a medicação, mas eu não tenho dinheiro. 암만 돈이 없지만 약은 먹어야 한다고. even Ele falou, você não tem dinheiro, mas tem que tomar a medicação. 아니, 약을 제때 안 먹으면 나중에 약을 먹으면 당신은 약 있어도 죽는다고. Se você parar com a medicação, por mais que depois volte a tomar, vai morrer. take it, you will die. 그리고 그 사람 말은 그렇지만 돈이 없는데 어떡하냐. Mas o cliente falava, mas mesmo assim eu não tenho dinheiro. 이분은 자기 약을 줘요. Então ela dá o remédio de graça. 가서 몸이나 살고 First of E ela fala, primeiro, cuide da sua saúde. Aí quando der, o senhor paga. 쓸 때 이 부인이 약값을 다 절대 못 받아요. and so Então ela não consegue receber, sabe, o dinheiro pelo remédio. 내가 손해를 봐가면서 약을 이거 선한 거 아닙니까? E ela perguntou para mim, pastor, eu, tomando prejuízo, eu distribuo remédio para as pessoas, isso não é bondade? É lógico que é bondade. 성경은 뭐라고 말하냐면 Mas o que a Bíblia diz? 창세기 6장이 이렇게 말해요. Em Gênesis 6 diz assim, 여호와께 사람의 제약이 세상에 관영한가. for God saw the wickedness of man, viu o Senhor que a maldade do homem havia se espalhado na terra 항상 악할 뿐임을 보시고 e que era continuamente mal todo o desígnio do ser humano. 그걸 보면 깜짝 놀랍니다. so the thing is when you see E nós 우리는 nos chocamos com isso. 생각에 어떤 생각은 악하고 어떤 생각은 선하다고 생각합니다. Nós acreditamos que existem pensamentos maus e pensamentos bons dentro de nós. 전혀 다릅니다. however Mas Deus pensa completamente diferente. 마음의 생각에 모든 계획이 항상 악할 뿐. A Bíblia fala, eram continuamente maus todos os desígnios do coração do homem. 목사님 이건 선한 겁니다. and then E eu falei, irmã, ela falou, pastor, isso é uma coisa boa. Eu falei, irmã, olha Gênesis capítulo 6. 모든 건 항상 악뿐이다 그랬어요. Continuamente mal, todos os desígnios. 자는 생각이다. Essa é a diferença do pensamento de Deus e do seu pensamento. E ela não entendia. Aí o que eu disse para ela? 한 번은 미국 시카고에서 제가 집회를 했는데 Uma vez eu fiz uma conferência em Chicago, nos Estados Unidos, 그 액세서리 장사하는 그 자매님이 계셨어요. there was a e tinha uma irmã que ela tinha uma loja de bijuterias. 액세서리 그 장사하는 자매님 내게 왔다고 저한테 목걸이 금목걸이를 이만큼 붙여가지고 갔어요. E ela escutou que eu havia ido lá, né? E ela juntou um monte de colares assim de bijuteria, né? Fez um bolo e me deu. E já que eu ando muito de avião, 공항에 내려 막 빨리 가야 이제 집회 시간 다 할 때고 tem momentos que eu tenho que chegar no aeroporto e tenho que sair rápido para poder acertar, sincronizar com o tempo da conferência. 제 가방 안에 공항에 걸릴 거 하나도 안 가져요. Por isso, na minha mala, quando eu faço minha mala, eu não coloco nada que possa assim, me parar ali no takes a few aeroporto. takes kimchi with her 하여튼 막 그래야지 아주. and so that's what Minha esposa pede para levar kimchi, isso, aquilo. and so there are a lot of unlaughable things 그러니까
아니, 금목걸이 이 정도 있는 거 이거는 뭐 틀림없이 걸리는 거예요. And so this Então eu sabia que aquele monte de bijuteria, com certeza as pessoas iriam parar, né, iriam ter que abrir minha mala no aeroporto. Por isso eu tirei da minha mala. 그리고 이제 나 이제 비행기 타고 한국에 왔어요. and then Aí eu tomei o avião, cheguei aqui na Coreia. 공항에 도착했을 때 I ran Quando eu cheguei aqui no aeroporto de Incheon, 저한테 뭐 신고할 물건이 있습니까? na alfândega, eles perguntaram: o senhor tem algo a declarar? Eu falei: não. Será que nós podemos averiguar a sua mala? Ele falou: claro. Eu falei: pode, claro. E ele tirou um bolo assim de colar de ouro, né? E eu fiquei assim, sem reação, muito chocado. 아이고 우리 박 목사님이 이걸 이제 뿌리고 고향 갖고 내서 내가 어디 간 사이에 그걸 내가 왜 집어넣어? and so somebody Alguém, né, viu aquilo e falou: nossa, o pastor Parker, acho que ele esqueceu. Daí, sem eu ver, ele colocou na minha mala. 완전 금괴 밀수법입니다. Só aquele tanto ali de colar de ouro é praticamente. 금괴 밀수자 걸렸다 하고 이제 막 신문에 날 일이에요. and this is going to be like the Isso é sonegação, né? E acaba. Eu viraria notícia. so then this is what I said. 이거 E eu expliquei. 집회를 했는데 Ah, eu estava numa conferência, conduzindo a conferência, e uma irmã que trabalha com bijuterias, ela me deu. Isso não é ouro de verdade. 많은 비싼 돈 줄 리가 없어요. Se fosse ouro de verdade, ela não daria tudo isso para mim. 그것들이 세관을 하면 우리는 맥기양을 쓰는 그 구분 못합니다. And then the people that Só que eles falaram: a gente não consegue distinguir se isso é ouro de verdade ou não. out, but there was a big problem. 이건 누가 가방에 넣었어? E eu fiquei pensando: ai meu Deus, quem foi que colocou isso na minha mala? 실례지만 칼 하나 구할 수 있습니까? And then Aí eu falei assim: por favor, você poderia me dar uma faca? 칼이야 구할 수 있죠. Conseguimos uma faca. Por favor. A pessoa trouxe. Eu pedi para que ele assim raspasse aquele colar. oh, is it okay? Ele falou: tudo bem raspar isso? Eu falei: não tem problema. Responsibility. No, I'm telling you, do Eu não vou me responsabilizar. Eu falei: pode, eu que estou pedindo. Ele começou a raspar. 목걸이는 Pessoal, gold necklaces. colar de ouro puro, It has to be gold. você pode raspar ele e vai continuar saindo ouro. 다 긁으니까 단세가 나오니까 And so Mas quando é folhado, assim que você raspa, já tem outro ferro ali embaixo. type of metal came out. 세관은 웃으면서 가져가라 가더라. And immediately they just laughed. Aí, né, lá na alfândega, eles dando risada, eles falaram: pode ir embora. 막 걸릴까? And so Então, eu, quando tomo um avião, eu nunca coloco na mala nada que possa ser um problema, sabe? 내가 이제 교회 갔다 나왔더니 막 형제하면서 뭐 좋다면 다 하나씩 갖다 줘. Aí, quando eu cheguei na igreja, eu deixei na igreja, os irmãos gostaram, cada um levou um para si. 그거는 표면적인 면에 볼 때 금 같지만 Então, se a gente vê assim superficialmente, é ouro. 봐보면 금이 아니야. Mas se a gente vê o interior daquilo ali, é ferro, não é ouro. it's not gold, but it's a different type of metal. 무슨 이야기냐면은 What does this O que isso quer dizer? 자매님이 선한 것은 sister, your Irmã, a sua bondade 마음속 깊은 데서 선한 것만 계속 나와야 선한 거지. nós podemos falar que é bondade se, sabe, do interior do seu coração se produzisse somente bondade. 참다 못 참겠다 화내잖아, 그죠? Tem pessoas que falam assim: eu suportei o máximo que pude, não aguento mais. 된 거예요. E fica o quê? Fica brava. 나한테 참은 거지. Ela já tinha essa raiva, só que ela suportou. Então, aos olhos de Deus que vê o coração, não é bondade. 금목걸이는 깎아도 금반이 깎아도 금이 나와요, 금이. everyone has Um colar de ouro puro, você pode raspar ele que vai continuar a sair ouro. 깎아도 선만 나와야 하는데. Então, aquela pessoa bondosa realmente, você pode ir lá pisar nela que só vai sair bondade. Mas se você começa a cutucar ela e começa a sair raiva, 기한 선을 맺게 한 사람이에요. isso é uma pessoa folhada à bondade. 볼 때 선한 것이 아니에요. Aos olhos de Deus, não é bom. 그렇기 때문에 여러분들 선하고 여러분 뭐 믿음 있고 여러분 11조 냈고 여러분 충성했고 여러분 기도 많이 했고 그거 다 하나님 인정 안 한다는 거예요. Por isso, vocês terem sido bondosos, vocês terem tido boas atitudes, vocês terem orado, vocês terem ofertado, Deus não está considerando essas coisas. Hoje as pessoas, como religiosos, o que eles pensam? Sim, eu cometi alguns erros. Mas se eu viver uma vida bondosa, honesta, orando muito, meu pecado vai ser perdoado.
Nunca isso vai acontecer. 그 믿음의 세계 속에 들어갈 때 Quando nós entramos no mundo da fé, 인간 생각과 하나님 생각이 근본적으로 다르기 때문에 já que por base assim, de natureza, né, o pensamento do homem é diferente do de Deus, se entrar um pouco dos seus pensamentos, 말씀 비뚱조속하기 때문에 저주와 멸망을 받아야 돼. começam a seguir por caminhos diferentes do de Deus, então vai para a destruição e morte. 우리가 출애굽기 6월절에 관한 이야기를 읽어보면 Então, quando nós lemos sobre a Páscoa em Êxodo capítulo 12, 선하기로 이름난 사람들, The people that were famous to be good in that town. 신시하게 정말 선하게 산 사람들은 aquelas pessoas que viveram de uma forma bondosa, que realmente foram honestas, 이게 뭐가 중요해? 내가 선을 행하면 됐지. o que elas vão pensar? Para que ficar passando sangue aqui nas ombreiras, na verga? A minha vida é bondosa, a minha vida é honesta. 말라도 난 선하니까 괜찮아. Não tem problema, eu não preciso passar esse sangue, a minha vida é correta. Doesn't matter why, because I'm good. 저 사람들 죄를 많이 지었으니까 저 뭐야 피를 받아야 하는지 모르지만 Aquela pessoa sim, que pecou muito, cometeu muitos erros, ela tem que passar o sangue. 선하기 때문에 그러지 않아도 돼. Mas eu não preciso fazer tudo isso, a minha vida é bondosa. 마음을 가진 사람이 많은 거야. Tem muitas pessoas que carregam esse sentimento. 이제 하나님은 뭐라고 말하냐면 Mas o que Deus diz? 천사가 선한 것이나 악한 걸 본다고 안 했어. God says Deus não diz que vai ver a bondade ou a maldade de uma pessoa. 했거나 안 주나 그것도 보지 않는다 그래. Deus não diz que irá ver se a pessoa foi fiel ou não. 정직하거나 정직하지 않거나 그것도 보지 않는다 그래. Deus não vai ver se a pessoa é honesta ou não. or not. 하나님이 유일하게 보는 것은 문설주와 임방에 피가 칠했느냐 안 해. 그걸 봐. A única coisa que Deus vai ver, ele vai considerar foi passado sangue nas ombreiras e na verga ou não. 자, 우리가 성경을 읽어가면 이런 분들 굉장히 많습니다. Everyone Então na Bíblia tem muitos pontos assim. aspects like this. 근데 여러분 우리는 하나님 말씀 들으면 그래서 막연하게 내 생각에 따라간다는 거예요. And even Nós, escutando a palavra de Deus, seguimos algo muito vago. 우리 자주 제가 성경 얘기하다 가늠한 여자 이야기를 하는데 oftentimes Com frequência eu falo sobre a mulher que foi surpreendida em adultério. Eu já falei isso. 저 왜 가늠을 했습니까? Só por que aquela mulher se foi surpreendida em adultério? Por que ela adulterou? Porque surgiu lasciva no coração dela? Não. 엄란한 마음이라 다 가늠하는 거 아니에요. Não é por ter um sentimento lascivo que todos 엄란한 마음을 가늠하는 adulteram. 마음이 일어나도 because even Porque por mais que as pessoas tenham esse desejo de adulterar, 돌에 맞아 죽기 때문에 during ela sabe das consequências. Eu vou ser apedrejada. 하다가 안 들킬 수도 있겠지만 and they think that Aquela pessoa que pensa, eu posso ir adulterar e posso não ser pego. Mas se eu for pego, eu vou ser apedrejado, vou ser morto. 다 도망가 버리는 거예요. Então, perante isso, aquele sentimento, aquele desejo de adulterar some. 누가 가늠을 하냐면 Mas quem é que realmente pratica o adultério? Quem é que adultera? 안 잡힐 거야. Aquela pessoa que confia. Se eu fizer dessa forma, não vou ser pego. Quem pensa assim, adultera. 그래 제가 교도소에 참 오랫동안 재소자 교육을 했는데 Eu, por muito tempo, eduquei for a long time. 교도소에 온 사람 pessoas na prisão. Do you know what the people that are inside of prison think? 이거 내가 어찌다 잡혀 Sabe o que eles pensam? Nossa, como é que eu fui pego dessa vez? 편 퇴근할 그 시간에 내가 도둑질하고 들어갔어. É que eu fui roubar na hora que o marido estava voltando do serviço. 다음에는 그때 안 들어가면 안 잡힐 것 같은 마음이 들어요. Aí ele sente, da próxima vez é só eu entrar em outro momento, não vou ser pego. 지문을 안 게 잡혔어. Dessa vez eu fui preso porque eu deixei uma digital. 나안 잡힐 것 같은 그런 생각이 들어요. They think in É the só eu não deixar a minha digital, não vou ser pego. Ele começa a ter esse pensamento. 뭐냐면은 who are these people? 한 평생 교도소 안에 사는 사람들. These São esses que vivem a vida inteira na prisão. 내가 이번에 왜 잡혔지? Aí ele vai para a prisão. Nossa, por que eu fui pego dessa vez? 잡혔구나. Eu deixei minha digital. 그래도 지문 안에 안 잡힐 것 같으면 다음에 또 그래 하고 싶은 거예요. E se ele sente que colocando uma luva, por exemplo, não vai ser pego, ele quer fazer de novo. Vai ser pego. 자기 생각을 믿는 거예요. Então, aquela pessoa que confia no seu pensamento. 도박한 사람 왜 도박을 해요? people that Os viciados em jogos, por que eles são viciados? Creem em seu pensamento, acreditam no seu pensamento. 머신을 당겼을 때에 Quando eles puxam a máquina caça-níquel ali, let's say that you have money that comes out. eles It will be good. pensam que vai sair dinheiro. É bom, todos gostam. 사람이 없으니까. Porque não tem ninguém que não goste de dinheiro. 그 도박을 하는 사람 가운데서 Mas dentre os que jogam, 돈을 원하는 사람 가운데 그냥 원하는 사람이 아니고 It's not não são assim, não simplesmente desejam. 잃어가지고 내가
자살할 장대가 된다든지 우리 집이 망한다든지 큰 문제가 일어날 때는 Let's say at a point where Ele tem o desejo de jogar, mas ele pensa: nossa, se eu fracassar aqui, se eu perder meu negócio, se eu perder minha família. 그 복구하고 싶은 다시 찾고자 하는 그 마음이 막 불타기 시작해. Então começa a queimar dentro dele um sentimento de recuperar tudo que ele perdeu no jogo. 자, 여러분 사람들 정상적인 사람들은 길 갈 때 아무 냄새가 안 나지만은 normal Só uma pessoa normal don't smell anything but vai quando está caminhando não sente nenhum cheiro assim demais. Mas quando nós estamos com muita fome, pode vir um cheiro de longe, nós sentimos aquele cheiro. 배고프면 막 É verdade. Quando estamos com fome, sabe, a gente sente o cheiro da comida mesmo estando longe. 필요하다는 게 크면 클수록 Dessa mesma forma, né, a nossa necessidade do dinheiro, quanto maior for, 따고 싶은 마음이 큰 거예요. vai ter mais desejo de buscar aquele dinheiro, de ganhar aquele dinheiro. 따고 싶은 마음이 크면 클수록 이번에 하면 돈이 딸것 같은 마음이 들어요. E quanto mais necessidade ela sente de ter o dinheiro, ela vai sentir que vai poder alcançar aquele dinheiro. 다시 도박을 해요. that's how Então a pessoa joga de novo. 돈을 잃어요. Ela perde mais dinheiro. 근데 이번엔 꼭 딸 것 같은 마음이 들어요. Só que o que ela sente? Não, dessa vez vai. 그런 그 자기 뭐 안에 수술비까지 갖다 그 도박하잖아요. Então, por isso que tem pessoas que assim, eles perdem até, sabe, o valor da cirurgia da esposa para poder jogar. 무슨 돈을 갖다 Porque eles acreditam que vão ganhar aquele dinheiro. E se ganhasse, realmente não teria problema. Mas uma pessoa normal, 것 같은 마음이 들어요. um dia ele sentiu, nossa, eu vou ganhar. 도박을 했는데 but then Mas ele jogou, 잃었어요. perdeu. 그 다음에 딸 같은 마음이 일어날 때 Aí na próxima vez, quando ele sente aquele mesmo desejo de que vai ganhar, aquele sentimento de que vai ganhar, nossa, da primeira vez eu também achei que iria ganhar. 마음이 와도 이번 이럴 수 있겠네. Mas eu não ganhei, dessa vez também pode ser assim, pode ser a mesma coisa. 생각이 들면은 Se pensar dessa forma, 끊을 수 있어요. ela pode se livrar do vício dos jogos. the reason why you're keeping Se a pessoa continua a jogar, 딸 같은 거예요. quer dizer que ela segue aquele pensamento de que não, agora eu vou ganhar. Da vez passada ela sentiu e perdeu, mas ela esquece disso. 딸 같은 거예요. Dessa vez ela é certeza, não, eu vou conseguir. Ela joga, perde. 또 딸 것 같아요. Na próxima vez ela sente que vai ganhar de novo. 집을 다 망치고 막 재산이 날라 그렇게 되는 거예요. E assim, sabe, fracassa com sua família, perde todos os seus bens. house everything. 그 사람들이 선한 것을 필요로 할 때 Então, as pessoas quando precisam de uma bondade, né? As pessoas buscam ser bondosos. Then they have the desire of wanting to be good. 내가 선을 했다는 그런 생각도 일어나는 거예요. E tem esses pensamentos, eu fiz bondades, eu cometi bondade, eu tive bondades. 준비 생각이 많아요. E tem muitas pessoas que com aquilo que ela fez de bom, né, ela diz estar preparado para ir para o reino de Deus. Mas Deus 사람을 뽑는 게 아니고 não está selecionando pessoas bondosas para entrar no reino de Deus. 뽑는 것도 아니고 He does not choose the truthful. 누굴 뽑느냐 하면은 Quem Deus escolhe para poder entrar no reino de Deus? 피를 칠한 사람만 하나님이 참 Aqueles que passaram o sangue nas ombreiras e na verga da porta. 뭐든지 간에 Não importa quem seja. 얼마나 잘났든 못났든지 간에 Não importa se a pessoa é capaz ou não. 네가 진짜 내 말을 순종하려면 If you Deus está falando, se você realmente está seguindo a minha palavra, 하지 말고 não precisa questionar se é bondoso ou não. Só passa o sangue na ombreira e na verga. 보고 볼 때만 넘어간다. E se eu ver o sangue, eu passarei. 네가 아무리 선할지라도 Por mais que você seja muito bondoso, 피가 없으면 넌 죽는다. se na porta, na verga da ombreira não tiver o sangue, você morre. Deus está dizendo isso. 근데 오늘날 많은 사람들 however many people today, 교회 다니면서 even though they go to church, 내가 충성하려고 애쓰고 they are As pessoas 하려고 애쓰고 tentam ser devotas, tentam ser dedicadas, orar bastante. and then E ela mesma se qualifica, né? Ela mesma se pontua. 를 좋은 점수를 줄 줄 알고 쏟고 있는 거예요. then they're Acredita que Deus irá classificá-la da mesma forma que ela, né? Ela se engana. 1장 13절에 뭐라고 돼 있냐면은 Por isso que diz, né, em Êxodo capítulo 12, versículo 13. 그 빼먹었다 다시 이야기했지. 그죠? Esse é o versículo que eu esqueci de passar lá para a irmã da legenda. 애굽 땅을 칠 때 그 O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희께 내려 멸하지 아니하리라. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá praga destruidora. 하나님은 우리를 저주받고
멸망을 구원하시기 위해서 Deus, for us to para nos salvar, resgatar da destruição e da morte, 선한 사람을 살려준다 이 얘기를 합니다. God Deus não está dizendo que vai salvar os bondosos. 다 죽이는데 he says that he Todos irão morrer, mas 누구를 살리느냐? quem será salvo? 착한 사람이냐? O bondoso? 얼굴이 예쁜 사람이냐? O bonito? 정직한 사람이냐? O honesto? 잘 지킨 사람이냐? O que guardou a lei? 그거 전혀 보지 않는다. O que orou muito? O que ofertou? Deus não está vendo essas coisas. 피가 문설주와 임방에 치느냐 아니야. 그걸 본다. Deus está vendo o sangue foi passado ou não. or not. 자, 여러분, 우리 오늘 저기 성경 일감 이야기했지, 그죠? Everyone, we read through the Bible. Nós lendo a Bíblia, conversamos sobre isso, né? Certo? 지금 내가 성경대로 이야기를 하고 있습니까? Eu estou falando conforme a Bíblia, pessoal? 성경 그렇게 말하죠. A Bíblia diz isso. 자, 여러분 속에 착한 사람도 있고 또 덜 착한 사람도 있고 And so Dentre vocês tem o bondoso e tem o menos bondoso. 아주 악한 사람도 있고 좀 덜 악한 사람도 있고. Tem aquele que é muito mal e tem aquele menos mal. 자, 이야기를 합시다. let me say, Vamos conversar. 자기가 볼 때 기준 볼 때 그런데 O ser humano, no seu conceito, é assim. 하나님 볼 때는 Mas aos olhos de Deus, é tudo igual. 여러분 개미 보면 큰 거 없고 그게 똑같지요. Pessoal, quando vocês viram uma formiga, é formiga. 예, 똑같아. É tudo igual. 여러분한테 선하고 덜 선하고 여러분 나 인간 세계에는 그게 있는데 and so Para vocês, no mundo humano, pode ter essa diferença de um é melhor, o outro é pior. 청을 짓는 방법 여러 가지가 있어요. and so No mundo existem muitos meios de qualificar as coisas. 그 전문가 축구 잘하면 어떻게 정합니까? 공을 잘 차는 그런 거 사람이 인정을 받아요. Como é que você qualifica um bom jogador de futebol? Uma pessoa que sabe chutar bem, sabe dominar bem a bola. 시험 칠 때 그 시험 쳐가지고 성격 좋은 sa람 뽑는 거예요. and then if Ah, you're numa smart, how do you distinguish uma pessoa inteligente, por provas, né, vai qualificar que ela é boa, que ela é inteligente. 하나님은 우리가 선할지라도 however whether Mas Deus o que diz? Por mais que você seja bondoso, naturally evil 선가에 안 된다는 거예요. por natureza é maldade. Então a sua bondade não conta. Tudo bem você ser honesto, 그래도 그거에 안 되고 even if you keep the 10 commandments tudo bem você orar bastante. even if you pray hard it cannot be done why Por quê? 우리는 남보다 선해서 선하다고 보는데 because we Nós, por essas coisas, qualificamos que somos bondosos, melhores do que os outros. Mas aos olhos de Deus, tudo isso é maldade. 여러분 우리 인간은 선한 게 아니고 O ser humano não é bondoso. 매끼한 선을 가지고 다니는 사람이에요. we are people Nós somos pessoas que temos uma 그러니까 is that right everyone 예, bondade falsa. 예를 들어 말하면 금목걸이 let's say for example the gold É necklace como aquele colar de ouro. 처럼 보입니다. on the surface it looks like it's Superficialmente é ouro. 끌어봐서 Mas se você raspar aquilo com uma faca, scraping it 표면만 금이지 금물을 먹인 거지. é só uma casca, é folhado. 그 안에 들어가면 노시 나오거나 단 구리가 나오고 쇠가 나온다고. Só que ali dentro é um outro metal, é ferro, metal 금목걸이가 아닙니다. não é ouro. gold necklace 진짜 금목걸이는 Um verdadeiro colar de ouro, true gold 마르고 닳도록 금이 나와야 금목걸이. você pode raspar até acabar, vai sair ouro. then it still has to be gold 아멘. Amém? 근데 우리 여러분 인간 가운데는 but everyone Só que entre o ser humano, 정말 순금 목걸이처럼 like the como assim como aquele colar de ouro puro, 까도 세월이 흘러도 금만 나오듯이 assim como o colar de ouro puro, se você, já que é ouro puro, pode raspar, passar o tempo, sempre vai ser ouro. 남만 끌고 나가도 선만 나온 사람은 한 명도 없어요. Não existe nenhum ser humano que, por mais que passe o tempo, você cutuque, pise nessa pessoa, sempre vai sair ouro, sempre vai sair bondade. 기준 잡으면 다 하나님한테 악밖에 안 되는 거예요. Então, se pegarmos o conceito de Deus sobre ser bondoso ou não, não existe ser bondoso, todos são maus. 하나님은 뭘로 선을 잡느냐면 therefore O que Deus considera bom? 우리가 선하면은 Se você realmente é bom, 들어라. then listen escute as minhas palavras. 발라라. Passe o sangue na verga e na ombreira. 선으로 여겨 주겠다. I will consider that as good 그러니까 이제 막 죄 많은 사람 아이고 난 분명히 죽을 Então as pessoas pensam, mas eu vou morrer, eu acho que eu tenho muito pecado, como é que eu vou viver? Ah, eu tenho muito pecado. oh I've committed so much sin oh even though I put the blood upon the doorpost will I be able to live 그렇게 생각을 해요. that's what they As think pessoas pensam assim. but that's É um pensamento errado. 피를 볼 때 건너간다면 건너가는 거예요. if God Se Deus ele fala, passarei ao ver o sangue, ele vai passar. 그러면 피
죽여? Então, o que que é o sangue? Como assim vai morrer? Não vai morrer por passar o sangue? 피를 문에 바르면 안 죽이는 거야. Por quê? As pessoas morrem, mas se passar o sangue não morre. Die, but I won't die. 간단합니다. É simples. 아주 간단. 대답. É algo muito simples a resposta. 그 어린 양은 예수님을 가리킵니다. That young lamb. Aquele cordeiro representa Jesus. 예수님이 하나님의 어린 양이라고. Jesus Cristo foi o cordeiro de Deus. 그래서 하나님은 어린 양이기 때문에 Já que Jesus é o cordeiro de Deus, 어린 양은 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시러 오셨어요. The young o cordeiro veio para morrer pelos nossos pecados. 그 십자가에 못 박혀 피를 흘리고 죽었을 때 E quando ele derrama o seu sangue ali na cruz e morre, 어떤 일이 난지 아십니까? o que que acontece? took place. 우리 죄값이 그걸 끝나는 걸로 하나님은 정했다. Deus ele decide com que aquilo fosse o fim do nosso pecado. 법으로 정했어요. That's how Deus fez isso como uma lei, uma regra. 우리 그 문에 설주와 임방에 피가 발리운 것처럼 just as Então, assim como é passado sangue ali nas ombreiras e na verga, 우리 마음에는 내가 선한 것, 정직한 것, 11조에 기도한 그거 안 되고 for me, aquilo que eu orei, a minha honestidade, a minha bondade, a minha oferta, isso não é levado em conta, but because porque já pecamos. 죄로 된 십자가에 못 박힌 예수 그리스도의 피, Por isso precisa do sangue de Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. 그리스도의 그 피를 볼 때 Quando eu ver o sangue, blood of Jesus Christ, then I will o pass. sangue de Jesus, passarei por vós. 버려야 하고 So we have to throw away all of our goodness in our Tenho que jogar fora a minha bondade, a minha honestidade. 그거 다 필요 없고 Não importa, essas coisas não são necessárias. 하나님의 아들 예수 그리스도가 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었으니까 Mas já que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz pelos meus pecados, 십자가에 못 박혀 죽어 내 모든 죄가 사해졌으니까 já que todos os meus pecados foram lavados, 나를 이 피를 보고 나를 받으시오. God will accept me. Deus me aceita vendo aquele sangue. 이런 이야기 성경에 많이 있는데 Tem muito sobre isso na Bíblia. 창세기 40장에 보면 If you look Se nós vermos em Gênesis 40, 애굽에 팔려간 술 맡은 가녀 떡 굽는 가느냐의 꿈을 해석하는 얘기예요. José foi vendido e ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro-chefe. interpret the dream of the chief baker and the chief butler. 떡 굽는 가느냐는 꿈을 꾸었고 술 맡은 가녀 꿈을 꿨는데 So the O chief padeiro-chefe, o copeiro-chefe, cada um teve um sonho. 술 맡은 가녀는 꿈에 보니까 자기의 포도나무가 있었어요. and E no caso do copeiro-chefe, no seu sonho havia uma videira, 가지 셋이 있고 tinham 싹이 나고 꽃이 피고 três ramos, e ali tinham frutos. and shot forth grapes, and then it began to ripe. 그래서 이 술 맡은 가녀 그 포도즙을 따가서 즙을 짜서 그 포도즙을 가지고 왕에게 갖다 드렸다. And E no so sonho dele, né, ele pegou daquela uva ali, daquele fruto, fez ali um suco daquela uva e entregou nas mãos de Faraó. Aí José interpretou esse sonho. 기가 막히네. and he gives Uma interpretação incrível. 사흘이다. and he's saying the three branches represent Ah, esses 3 ramos representam 3 dias. Depois de 3 dias, 왕이 당신을 그 전직을 복직시킨다. then the king o rei irá te reconstituir no seu cargo. Ou seja, ele vai sair da prisão. and then the chief E o copeiro-chefe ficou muito feliz. 굽는 거 아니야? 나도 그런 비싼 꿈 꿨는데 and the chief Aí o padeiro-chefe escutou isso e falou: opa, mas eu também sonhei. 내 머리에 흰떡 세 강줄이가 있는데 Ai, no meu sonho tinham 3 cestos de pães em cima de mim. 강줄에 각종 구운 식물이 있는데 and then on the top E tinham ali os, manner of baked goods, 공교 새들이 그것을 먹더라. os manjares de padeiro, e só que as aves comiam aquilo da minha cabeça. and then Joseph E José interpretou o sonho. 강줄은 3일이다. Esses 3 cestos representam 3 dias. 바로 당신의 목을 단다. 3 days Daqui a 3 dias você vai ser enforcado. 그리고 이제 그 새들이 당신의 고기를 뜯어먹게 된다. E os pássaros irão comer a sua carne. your flesh. 그래 제가 이제 봤어요. And so I took a look at it. Eu vi aquilo. 왜술 맡은 간 떡 굽는 거지? Eu pensei, por que será? Chief butler and 난 chief 요셉의 baker 말을 like 듣고 that. 해석은 알았는데 Não, eu entendi, né? Eu entendi a interpretação de José. 술 맡은 간장은 사는 어떻게 해서 사는 거고 떡 굽는 간장은 죽는 거. Mas por que o copeiro-chefe vive como ele vive? Por que o padeiro-chefe morre? 우리가 성찬식 할 때 떡과 포도주를 가지고 성찬식 하죠. So when E we quando nós fazemos a Santa Ceia, né? É com pão e vinho. that's what we do. 떡은 내 몸을 위해서 지켜준 예수의 몸을 가리키는 거. The bread represents É, o the pão body representa o corpo de Jesus que foi 나를 ts- 예수의 피를 의미하는. and the wine and the cup entregue por nós. E o sangue de Jesus. 성경에 O vinho, o sangue de Jesus. 양의 피나
동창회 때 피는 그 피는 우리의 죄를 대신해 죽은 예수님의 피를 가리켜 말합니다. Então, né, o vinho ali que nós temos na Santa Ceia representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. 나는 죄를 많이 지었지만 Even though I Eu committed, pequei muito, 자 이제 이 포도주를 들고 나가는 거죠. mas nós levamos aquela uva, aquele vinho formado por aquela uva. 지었지만 oh, King, Senhor Rei, por favor, veja isso. Eu pequei, 포도주는 내 죄의 벌을 다 받은 예수님의 피입니다. mas esse vinho aqui é o que pagou todo o meu pecado, representa o sangue de Jesus que pagou meu pecado. Então não olhe para mim. 예수님의 피를 보십시오. 그리고 나를 받으시오. Veja e aceite o sangue de Jesus que morreu por mim, me aceite pelo sangue de Jesus. 하나님 그걸 이야기합니다. Deus está dizendo disso. 그래 술 맡은 가는 장은 구원을 받았어요. therefore, Por isso o copeiro-chefe foi salvo. 떡구는 가는 장은 멸망을 당한 겁니다. Mas o padeiro-chefe recebeu a morte. 왜 멸망을 당했습니까? Por quê? he destroyed. 흰떡 세 강줄이 그리스도 예수 우리 몸 지킨 몸을 가져가면 되는데 Três cestos de pães representam o corpo de Jesus Cristo. Basta levar o corpo de Jesus Cristo. Mas ele sente que falta alguma coisa. 그게 뭐또 각종 구운 식물을 갖다 올려놔. Aí ele acrescenta ali os seus manjares, os manjares de padeiro. 우리가 천국 가는 것은 Só nós irmos para o reino de Deus 돈으로 가는 게 아닙니다. não é por bondade nossa. Não é por bons trabalhos, não é pela nossa oração, não é por esforço. 우리는 죄를 지었기 때문에 Já que nós pecamos, 해결해야 하는데 tem que resolver o pecado. 우리 죄를 해결하는 예수의 피밖에 없는 것입니다. E a única coisa que existe para resolver o nosso pecado é o sangue de Jesus. 예수의 피는 우리를 천국에 부족하면 완벽한 것입니다. O sangue de Jesus não tem faltas para resolver o nosso pecado. 사업장에 술 맡은 가는 꿈이나 Então, seja o sonho do padeiro-chefe, Words of Genesis chapter 40, 출애굽기 12장 6월절에 어린 양의 피나 똑같은 의미입니다. whether it may be the blood ou esse sangue que é passado na porta, aqui em Êxodo capítulo 12, é a mesma coisa. Olhem aqui, pessoal. Aqui tem o vinho. 우리를 흘린 예수의 피를 가리키는 말입니다. this wine Esse vinho representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. Sim, Senhor, eu pequei, 내 죄를 예수의 피를 흘리고 죽었습니다. mas por causa do meu pecado, Jesus Cristo derramou o seu sangue e morreu. 내 죄를 피를 흘리고 죽어서 내 죄값이 끝난 것입니다. Já que ele pagou o salário do pecado com seu sangue, acabou essa dívida. 우리가 뭐만 의지합니까? what do we only rely upon? 예수의 피만 힘입어 하려고. Por isso que nós dependemos do quê? Do sangue de Jesus para ir para o reino de Deus. Many people that go to Muitas pessoas hoje que frequentam a igreja, 죄가 뭐든 내 na hora do louvor eles cantam: e pelo seu sangue nós fomos lavados. 노래 부를 걸 기도합시다. so then Aí depois eles oram: let's pray. 오 주여 이 죄인을 용서해 주. ô Senhor, por favor, perdoe esse pecador. 앞뒤가 안 맞죠. Não faz sentido. 엄마 그 피로 속지 안 받았다고 하고 He just said Há pouco eles cantaram o quê? Que pelo sangue foram remidos. E depois pedem perdão pelo pecado. 하나님 헷갈리게 하잖아요. Isso confunde Deus, eu acho. 또 안 되는 겁니다. Não faz sentido. Por quê? 정확하게 Não é uma fé exata. 예수님의 피는 이론이 아니고 O sangue de Jesus Cristo não é uma teoria. 십자가에 못 박혀 죽으실 때 Quando Jesus Cristo foi crucificado, 흘린 그 피는 that blood o seu sangue derramado nos remiu de todos os pecados. 그래서 여러분 구약 출애굽기에서 그 피를 문설주와 임방에 바르는 것은 Então, passar o sangue aqui nas ombreiras e na verga da porta, no Antigo Testamento, 죽었어. quer dizer o quê? Ah, aquele animal morreu no meu lugar. 지나갔어. A morte passou dessa casa. 그냥 지나가. angel just pass us by. Anjo, pode passar. Passe. Isso significa Páscoa. 그렇기 때문에 여러분 우리가 구원받는 것은 Therefore, Então, a nossa salvação 내 행위는 절대 되지 않기 때문에 não tem nenhuma ligação com as nossas obras. 십자가에 못 박혀 죽으실 때 Quando Jesus Cristo morreu na cruz, 피를 흘리셨을 때 quando ele derramou seu sangue, 이미 예수님은 우리의 죄 값을 모두 받은 것입니다. ali Jesus Cristo já havia pago todo o salário do pecado. 하늘나라 갈 때 피를 힘입어 나가는 거예요. Por isso, quando formos ao reino de Deus, vamos baseando no sangue de Jesus. the most holy place. 피를 힘입어 들어가는 거예요. It says he is strengthened by the blood. 세상이 잘못하면 저주를 받을 수밖에 없고 세상에 O sacerdote, quando vai fazer o sacrifício, é pelo sangue. As pessoas aqui nesse mundo May die. 피 없이는 안 들어가는 겁니다.
não podem entrar no reino de Deus sem o sangue de Jesus. When you Com o sangue do Cordeiro, 난 부족합니다. Senhor, eu tenho falhas, eu tenho necessidades, eu tenho muitos erros, eu cometi muito pecado. 어린 양의 피는 Mas o sangue do Cordeiro 죄를 위해 죽으신 예수님을 it represents representa Jesus Cristo que morreu por nós. 그러니 그 피는 Então, o sangue do Cordeiro derramado na cruz 모두의 죄를 사했기 때문에 because of remiu todos os nossos pecados. 우리가 구원하는 것은 Por isso, a nossa salvação 밖에 없습니다. is only não há nada a não ser o sangue de Jesus. Tem muitos louvores assim. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. Quem me poderá salvar? Nada além do sangue de Cristo. 예수의 피밖에 없어. Só tem o sangue de Jesus. Jesus. 이스라엘 백성이 이제 430년도 애굽의 종로로 살아가. O povo de Israel, depois de 430 anos no Egito como escravos, 그나마 가나안으로 가는데 And the last day when they land partiram e foram para Canaã. Canaan, 가나안으로 갈 수 있는 사람은 the people that are Quem pode ir para Canaã? Canaan, 문설주와 임방의 피를 바른 사람. É aqueles que passaram o sangue na verga e nas ombreiras, 예수님이 우리 위해 피를 흘렸기 때문에 já que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, derramou seu sangue. 많은 죄를 지었지만 Ah, eu pequei, cometi muitos pecados, 피만으로 충분히 씻어졌으니까 mas já que os meus pecados foram lavados mais alvos que a neve, 담대히 살 수가 있어. eu posso viver com intrepidez. 그러나 자기 정직하다고 정직함을 의지하고 피 안 바르면 Mas a pessoa que depende da sua bondade e não passa o sangue, vai morrer. 많은 복잡한 생각을 해서 Satanás faz nós pensarmos de uma forma muito complicada. Ah, mas eu ofertei, 40일 금식 기도를 했습니다. eu, orei, fiz jejum por 40 dias, eu fui fiel, fui honesto, eu orei bastante. 그걸 가져가려고 하지 마십시오. Pessoal, não tentem levar essas coisas. 어린 양의 피만 보십시오. God only Deus só vai ver o sangue do Cordeiro. 우리를 대신 준 예수님의 피를 가리켜. Esse sangue representa o sangue de Jesus que morreu por nós. 죄를 깨끗이 씻을 수 있는 것은 O que pode lavar os seus pecados limpamente. Não há nada a não ser o sangue de Jesus. nothing else. 이해가십니까? Entendem? Everyone, 그래서 여러분 우리는 좀 부족하고 연약하고 허물이 많아도 Por mais que nós tenhamos fraquezas, necessidades, 우리 모든 걸 사니까 but because já que o sangue de Jesus lava todos os nossos pecados. 이런 이야기로 출애굽 6월절 이야기를 통해서 Deus, por meio dessas histórias aqui da Páscoa na Bíblia, 정확한 길을 제시하고 있습니다. está nos conduzindo exatamente para a salvação. 예수님 피가 내 모든 죄가 사해진 것을 피로 내 모든 죄가 사해진 걸 믿습니다. Eu acredito, eu creio que pelo sangue de Jesus Cristo todos os meus pecados foram lavados. 그날부터 A partir daquele dia, 이전 삶이 아니고 날의 첫 해의 첫 달이 되게 a partir do dia que eu criei nisso, o meu passado, como se desfez, né? Ali, como diz no versículo 2, se tornou o primeiro mês do ano para mim. until then, all of my life was sinful. 어린 양이 죽은 내 죄를 사했기 때문에 Já que o Cordeiro de Deus morreu pelos meus pecados. That's why from A partir daquele momento, aquele é o primeiro mês para mim. this month is a new man. 그 전에 Eu sou um novo homem. Things of the past O passado se desfez. Deus me fez ver uma nova vida. 여러분들도 이제 우리 주 예수 그리스도의 피로 Todos vocês também pelo sangue de Jesus. 여러분 선한 일 한 것, 충성한 것, 기도한 것 모두 다 두고 Deixem toda a sua bondade, o seu trabalho, os seus feitos. 사지는 게 충성한 다 사지는 게 아니고 Porque não é por essas bondades que seu pecado será lavado. Não são as suas boas obras. Somente o sangue do Cordeiro pode remir nossos pecados. Jesus Cristo derramou seu sangue. 죄를 위하여 십자가에 못 박히셨기 때문에 because he was crucified for our sin. Ele foi crucificado por causa do nosso pecado. Ele foi castigado por causa do nosso pecado. 죄가 씻어졌다는 증거. And that is E aquilo é a prova de que todos os nossos pecados foram lavados. 나가 생명을 얻을 수 있는 길은 O caminho que nós temos para ir perante Deus e receber a vida é o sangue de Jesus, nada além disso. 여러분 좀 선한 거 있어 그거 버리십시오. Pessoal, vocês consideram alguma bondade própria? Deixem isso, joguem isso fora, aquilo que você ajudou os outros. 이건 유일한 예수님의 피밖에 없습니다. Porque para entrar no reino de Deus, o único caminho é o sangue de Jesus. Por isso, Jesus, ele derramou o seu sangue por nós na cruz. blood for us. 그 피가 우리
E esse sangue é que remiu todos os nossos pecados. 안 죽으려면 문 앞에다 피를 설주와 임방에 받아. And so if you don't want to die, then you Se não quiserem morrer, passe o sangue nas ombreiras e na verga da porta. 지으니까 문에 피치라고 하지. those people Ah, aquelas pessoas têm que passar o sangue porque pecam demais. Eu tenho uma vida tão bondosa, eu sou tão honesto. 그래서 피안 치러도 돼. Ah, já que eu sou bondoso, eu não preciso passar o sangue. 밤 깊은 밤에 Naquela noite, 목소리 나는 거지. all of a sudden there is wailing vai ter choro nessa casa. and there is Vai ter choro. 아이고 하나님도 무시마 이렇게 착하게 Senhor, o Senhor exagerou porque o Senhor matou meu filho tão bondoso. God kill him. 하나님 착한 사람 살린다 그랬습니다. Deus nunca disse que iria resgatar bondosos. Deus vê o sangue. 마음에 죄를 지은 기억들이 있을 거예요. Everyone Vocês terão recordações do pecado. Mas, pessoal, creiam no sangue. 그 피가 because that blood which Jesus shed it 이 washed. 사실을 믿는 것입니다. Creiam na verdade que o sangue de Jesus lavou nossos pecados. 6월절 어린 양을 잡아서 피를 칠하는 And that's why in order to teach us this, Por isso que a Bíblia nos ensina sobre pegar o sangue do cordeiro, 산 것처럼 passar o sangue do cordeiro. 십자가의 예수의 피로 Assim como aqueles que passaram o sangue viveram. Aquele que aceitou o sangue de Jesus Cristo 멸망치 않고 não morrerá, but have everlasting. mas achará a vida eterna. Oremos. 하나님 거룩하신 아버지 앞에 감사합니다. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 우리는 성경을 잘 몰라서 Muitas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, 여러 가지 선한 걸 가지고 하나님 나가려고 했어요. querem ir para o Senhor com as suas bondades, suas obras. 어린 양 된 예수의 피밖에 없습니다. Mas, Senhor, a única coisa que o Senhor aceita e vê é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. 모든 죄 사하기에 부족함이 없었습니다. O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, foi perfeito para a remissão dos nossos pecados. 우리 죄 사신 주님께 감사합니다. Agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e nos remiu do pecado. Pelo seu sangue, todos os nossos pecados foram lavados. Nós somos justos, somos santos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua fé. Permita a tua graça a todos. 예수님 이름으로 E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 감사합니다. Muito obrigado, pessoal. 네, 감사합니다. Muito obrigado. 성경 세미나는 저녁으로 3일 동안 이어지겠습니다. O seminário bíblico acontecerá por 3 dias, somente à noite. 감사합니다. 내일 저녁에 또 뵙겠습니다. Então, muito obrigado. Nos vemos amanhã à noite. 라시아 합창단의 찬양으로 마무리하겠습니다. Então, vamos terminar com o louvor do Coral Graças.